aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, melhor dizendo, né? E, infelizmente, não teve lá esse sucesso, porque o governo negou verba para ele fazer o que ele sabia que lá nos Estados Unidos, na Europa, se faz, no Serviço Geológico da Inglaterra, de todo lado, no Canadá, e, enfim, o mundo inteiro, na Ásia, os países asiáticos e tudo, tem uma geologia desenvolvida. Os nórdicos lá, puxa vida, Suécia, Noruega, Dinamarca, tem o seu serviço geológico com, né, o seu solo e subsolo super bem conhecido, detalhadamente. E o Brasil precisa avançar nesse sentido, porque a gente precisa dos recursos minerais para alavancar o nosso progresso. Claro que a soja, como já foi o café, vai dando um jeitinho aqui e ali, mas a gente sabe que nos países desenvolvidos, a grande alavanca mesmo foram os recursos minerais. O carvão na Inglaterra, o petróleo e o ouro nos Estados Unidos e assim por diante, tá? Aí é uma parte da sua questão. A outra, eu acho que está embutida nisso. A necessidade, sim, de se parar mais no afloramento. Você disse, não é culpa de ninguém, porque hoje está tudo muito rápido, né? Mas eu acho que mesmo assim, os nossos professores poderiam, né, pelo menos em uma ou outra turma, num determinado momento, levar os seus alunos para alguns lugares assim ainda muito interessantes e permanecer lá um mês com eles, como foi comigo. Luiz Delox me levou para a Bacia do Paraná, que eu aprendi lá, nunca mais esqueci. Você também foi, né, estudando para o UERJ, né? Uhum. Opa, desculpa aí. É que ocorre? Eu vejo sobre os aspectos, vamos dizer assim, eu com 100 dias fazendo picada na Amazônia, fazendo os pontos. No 40º dia, a gente ainda está. Quando bate 70, 80 dias, por mais que você esteja de helicóptero, que você está num lugar avançado e tudo, você para num afloramento específico e, olha, é uma meta vulcânica e tal, não sei o que, e vai lá até pelo ambiente, o tempo que você fica e tudo, onde eu não sei se fazendo uma coisa específica para um minério específico, para um mapeamento específico, não sei se eu soube externar o que eu estou pensando. Exemplo, coisa simples, olha, se eu estou prospectando ouro, eu estou atrás de uma meta vulcânica com uma intrusão no granito tal, que tem uma concentração. Se eu estou para cobre, eu dou nisso. Uhum. E, logicamente, vou fechando a malha, mas com uma descrição de regional para o de detalhe. É só isso. Ok. Obrigado, Zé Manuel. Eu vou passar aqui para o Ribamar, que ele quer também falar alguma coisa. Talvez um pouco a sua colocação vai no sentido de que hoje, como a maioria dos depósitos mais fáceis de encontrar já foram encontrados, a gente tem a utilização de cada vez mais ferramentas de processamento ou ferramentas de levantamento geofísicos, né? Que faz com que as campanhas de campo tenham outra conotação. Hoje tem muita gente que não concebe mais o geólogo só com martelo e bússola. Ele tem que estar com outras ferramentas na mão para prospectar. Isso, essa questão de mais processamento de dados, de bases de dados digital, associada com a profissão na atualidade, tem feito com que muitos alunos ou muitos geólogos jovens hoje não queiram tanto ir para o campo como a gente foi na nossa época, né? Porque você tem muito trabalho a ser desenvolvido em escritório com base em ferramentas. Então, hoje, as escolas têm que ter um cuidado muito grande para incentivar o aluno a ir para o campo, porque é no campo que você realmente aprende, uma série de fundamentos da profissão,
né? Mas está havendo esse problema. E dependendo da prospecção, não se faz mais só com martelo e bússola, né? As escolas também, a gente tem acompanhado o que está acontecendo com as escolas. Tem muitas escolas de geologia sendo criadas hoje, né? Essas escolas, a escola de geologia, o curso de geologia é um curso mais caro, por causa justamente das discussões, da necessidade de ter esse trabalho de campo. Então, os orçamentos não estão, às vezes, suficientes para que as pessoas vão para o campo. E há dificuldade das escolas em manter isso. Então, há uma questão, quando você coloca um pouco mais para frente, é que geólogo a gente estaria formando, se aquele que tem mais conhecimento de campo ou não, por causa dessas dificuldades, tanto pela tecnologia, quanto pelos custos que os cursos estão tendo. E muitas vezes a professora Angélica, que esteve aqui com a gente no mês de junho, colocou justamente essa dificuldade. Às vezes uma excursão, ela custa o que ela mexe com o orçamento da escola. E outros cursos ficam cobrando. Então, olha, mas esse curso aqui que vai para o campo e às vezes não entende muito bem como que aquela atividade está inserida no contexto do aprendizado, que muitas vezes acha que é um turismo. E faz pressão para que os orçamentos não sejam tão afetados pela atividade da geologia. Então, é um complexo de coisa que a gente está vendo hoje que... Por exemplo, a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, teria talvez uma possibilidade muito grande de ajudar a estruturar essas atividades de campo das escolas que estão aparecendo no Brasil. Porque a gente tem cerca aí de 31 ou 32 escolas, mas tem muitos estados que ainda não têm, né? E o nosso número de geólogos também ainda é um número pequeno. Há necessidade de formar mais geólogos, né? E se não tiver essa atividade de campo, que é um fundamento, a gente realmente vai ter dificuldade de prever como que vai ser esse profissional que a gente vai contar no futuro, né? Muito bom. Realmente você falou uma coisa que eu vou só sublinhar. É indispensável o campo, tá? É o campo que forma verdadeiramente o geólogo. É claro que o laboratório, o gabinete, enfim, né? A teoria é evidente que é muito importante, mas sem um campo, aí está o nosso Agassiz, o exemplo. Ele não conhecia a geologia tropical, ele conhecia a geologia do hemisfério norte. Por isso ele errou na interpretação. Falta de conhecimento. E não é ele não. Eu tive um professor alemão, na minha época de estudante, que confessou que quando e um grande professor, né, de geologia, pesquisador, ele quando foi fazer, ele era um fotogeólogo, e ele quando foi fazer esse trabalho de fotogeologia, interpretar a geologia pela fotografia, na África, ele cometeu erros. Sabe por quê? Porque ele não conhecia o campo na África. E baseado na foto, ele achou que era uma coisa pela geologia que ele conhecia na terra dele, lá na Alemanha. Então, quando ele veio para o Brasil, ele teve esse cuidado e falou isso para os alunos. Olha, eu não sei, pode ser, pode não ser. Por quê? Porque já aconteceu isso comigo lá na África. Primeiro eu tenho que ir lá ver, para depois aí eu saber. Isso é muito importante, a experiência mostra, né? Por exemplo, quando você vê uma área lá em Minas Gerais de quartzito e outra, vales, que são de rochas decompostas, basalto, coisas assim, de intrusão e decomposição, você viu isso, aí você vai para a fotogeologia e você pode com segurança separar. Aqui é quartzito e aqui é o vale onde tem outra coisa, um outro tipo de rocha. Por quê? Porque você checou no campo, você tem um parâmetro, e a partir daí você tem muito mais segurança. Agora, quando você faz a fotointerpretação sem nenhuma vez ir ao campo, aí a possibilidade, você pode fazer preliminar, como o caso lá das fotografias do Projeto Araguaia. Mas se você não for no campo para checar, há muita chance de erros graves serem cometidos, tá? Então o campo é realmente fundamental, e se os nossos estudantes de hoje estão indo pouco ao campo, muito menos ao campo, eu fico um pouco preocupado com
né, a formação desse geólogo, que a gente precisa. A geologia difere muito de outras categorias profissionais, principalmente por essa coisa do campo, do conhecimento de campo. Não pode ser só laboratório, a não ser algumas especialidades. Lógico, se o cara gosta de petrografia, microscópio, lâmina, ele não precisa para o campo, ele recebe a rocha, descreve e pronto, dá lá o resultado. É isso, está tudo bem. Se ele gosta de paleontologia, mas não quer coletar o fóssil lá no campo, ele recebe os seus fósseis e descreve muito bem, né? Tem técnica para isso. Mas a maioria dos geólogos, eles gostam de campo. Vão escolher geologia exatamente porque eles gostam de trabalhar no campo. E aí, se as universidades não estão dando mais essa oportunidade como era antes, isso eu acho que é um erro que precisa ser discutido. Porque geólogo sem campo é complicado. Alguém mais quer? Porque a gente já está chegando ao final, estamos no avançado da hora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Se você vai... Rapidinho para você. A gente está encerrando, olha só, 3 minutinhos só, tá, ô jovem? 3 minutos, porque a gente precisa encerrar, porque já são praticamente 8h30, tá? Então, um dos motivos que ele veio para cá foi coletar dados tentando negar a evolução? Não? O Ribamar está indo? Está se despedindo? Vem se despedir aqui. Responde aí para ele, essa pergunta que ele fez. Então, eu considero que um dos objetivos fundamentais da vinda foi justamente o questionamento com relação à teoria do Darwin. Por isso que ele foi buscar muitos indícios com relação à presença de geleiras no país, né? Tem uma forte ligação com a questão da defesa do catastrofismo, né? Que ele era um adepto. Então, eu não sei qual era a vinculação religiosa, assim, eu também não captei assim, o incentivador da expedição, que é o Thayer, né? Qual que era, onde que vieram os recursos. Eu não sei se o professor tem essa informação sobre a origem assim, do recurso, né? Eu não sei expressar legal, mas eu gosto desse assunto. Teve uma expedição que eu não sei situar quando, que é Languedoc ou alguma coisa, que rodou o Brasil todo, que o Império Francês, eu posso estar falando besteira, que eu fui numa exposição, achei sensacional. Quer dizer, a França, esse Estado, financiou essa expedição, cortando o Brasil inteiro. Logicamente, na parte de antropologia, na parte de botânica, na parte de geologia e tudo. Logicamente, tinha um interesse também, já naquela época, específica em minerais, que naquela época tinha um interesse tremendo. Tanto que, quando eu coloquei que devia ser, normalmente eles contratavam exímios desenhistas, inclusive nessa expedição, um morreu, que ia para a França ter um futuro famoso, posso estar errado, acho que foi em Cuiabá ou alguma coisa, mergulhando, ele morreu, ele ia ser uma sumidade nessa área. Então, nessa expedição específica, tinha todo o interesse de um outro país em conhecer um Brasil. Logicamente tem que se aprofundar mais. Eu acho que quando normalmente tem um mecenas e tudo, além do próprio gosto dele botar um capital para um profissional famoso, que tem nome e tudo, também tem às vezes um interesse econômico ou não de ter um conhecimento na época, que isso não desqualifica quem está fazendo o investimento, porque é um cientista e ele vai depois publicar tudo aquilo que ele descobriu, colocou e fez um livro, que é referência até hoje. É o que eu acho que... Agora é só se aprofundar que a gente vai ter essa resposta com certeza. Então, convido para dia 18 a gente falar sobre Eugênio, o saque. É continuação do que a gente está falando aqui. É outro da série Memória, né? Um grande pioneiro também da geologia do Brasil, chamado Eugênio Saque. As netas dele, que são brasileiras, vão estar presentes, convidando aí
quem está ouvindo, está vendo na internet também, para estar presente, que vai ser sensacional. Vai ser no 20º andar, o presidente do Clube de Engenharia está apoiando, vai receber as netas no gabinete dele, né, às 5h30, a palestra começa às 6h. Eugênia Ussac. A gente vai continuar discutindo isso ainda durante algum tempo para a gente entender melhor, né, todas essas questões que estão sendo colocadas aqui. Infelizmente, a gente tem que terminar o Ribamar. Só queria complementar que o Harst, que veio com o Lois Agassiz, ele concordou com o Agassiz num primeiro momento, mas quando ele voltou na segunda expedição, que foi a expedição Morgan, aí ele discordou de tudo aquilo que ele tinha colocado com relação à questão do catastrofismo, das geleiras, etc, etc. Então, houve esse racha, mais ou menos, aí, entre o... Exatamente. Imediatamente depois ele já mudou o raciocínio dele. Vou passar aqui para o nosso Tomás, encerrar, então, a sessão de hoje, tá? Em nome da DRM, a Divisão Técnica dos Minerais. Depois a gente pode continuar conversando lá fora. Eu não sei se tem biscoito ainda. Gabriel, antes disso, eu queria que você me desse informar o seguinte. Que época que foi essa expedição que você citou, que eu não consegui captar ouvir? Que época? Sim. Eu não sei aonde, o cara passou lá, ele fez todo o Rio de Janeiro, passando por São Paulo, entrando em Mato Grosso, tal, até o Piauí, pegou para não sei aonde. Eu falei assim, cara, não parece que o cara fez, logicamente, exemplo, ele parou onde gerou o Iabá hoje. Então, mostrando as fotos da vida. Eu percebi isso e vou tentar ver se identifico, porque... Aí vem minha segunda pergunta. O Fomartius, que você falou que ele passou por Teresópolis, por um acaso você sabe se foi antes ou depois dele estar na região ocidental da Amazônia? Porque ele fez um belo trabalho na região grande, particularmente lá no Maranhão, região do Pará, um trabalho botânico fantástico, né? Spix também, mas ele deu continuidade. Mas, gente, muito obrigado pela atenção. O Clube de Engenharia, especialmente pela Divisão Técnica de Recursos Minerais, agradece, e eu tive a satisfação de ser o auxiliar do nosso professor Benedito, né, e que está levando essa série aí de extrema importância. Vamos então divulgar para que haja um bom comparecimento na próxima reunião do Dia dos Dois. Muito obrigado, boa noite.